Glória a Deus. Olha só, igreja, eu quero falar sobre a cruz e o seu ego. A sua cruz e o seu ego. Isso é algo muito importante para nós entendermos. Porque nós falamos de cruz, que cada um leva a sua cruz. Nós vamos entender que existe um ego muito grande entre nós. E eu quero explicar o que é isso e o que a palavra de Deus quer falar para nós hoje. Amém, igreja? Vou ler a palavra de Deus em Mateus 16, versículo 24 ao 28. Mateus 16, versículo 24 ao 28. Diz o seguinte, essa palavra. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém, igreja? Senhor meu Deus, Pai em Jesus, colocamos a Sua presença agora, Senhor, para sermos ministrados através de Ti, Senhor, para sermos libertos através da Sua palavra, Senhor, e alimentados pelo Seu Santo Espírito, Senhor. Pai, eu confesso aqui diante da igreja, que de mim é nada posso, de eu não tenho ciência, não consigo, tenho dificuldades cognitivas para a minha vida pessoal, mas o Senhor tem feito milagres maravilhosos nesse púlpito, Pai, nessa igreja, Pai, porque o Senhor tem falado através dessa vida, Pai. Então o Espírito Santo venha, fala conosco, Pai, fala com cada coração que aqui está, Espírito Santo. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha preparar a terra no nosso coração, para podermos receber essa semente incorruptível, inviolável e abençoada, que é a Sua palavra viva, Pai. Então o Senhor renova o nosso coração hoje, Pai, de maneira sobrenatural, Pai, e Senhor, que ela venha prosperar, e ela vai prosperar para aquilo que ela vai ser enviada hoje, para a Sua honra e glória, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero para você que o ser humano tem 3 desafios na sua vida. O ser humano que aceitou Jesus, o ser humano que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que virou um cristão, aquele que foi confrontado com a Sua palavra. Ele tem 3 desafios tremendos na sua vida. O primeiro desafio é se livrar dos pecados. É verdade, não é? Cara, como é terrível se livrar dos pecados. É tremendo, é muito difícil isso, porque nos persegue. A Bíblia diz que nós somos rodeados e atraídos, pela concupiscência de nós. O pecado é algo terrível, ele está em nosso, está no seu corpo, na nossa mente, na nossa língua, está no seu olhar, está no nosso desejo. Naqueles desejos que você nem imagina, brotou um pecado. Como é difícil se livrar de pecados. Quantos homens, você vê ali, até mesmo Lutero, ali no filme dele, ele batia a cabeça, ele quase se flagelava, não fazia isso, mas era um estado dele: Senhor, me livra desse corpo, ele é pecador. Paulo falava: Senhor, eu quero fazer as coisas, mas tudo que eu faço é pecado, minha carne se milita. É terrível o ser cristão se livrar do pecado. Amém, igreja? Então saibam que é algo terrível se livrar mesmo do pecado da tua vida, mas Deus já te libertou em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. O segundo desafio do cristão é ser cheio do Espírito Santo para andar em santidade. Não é verdade? Cara, como é difícil você ser cheio do Espírito Santo para andar em santidade. Muitos falam em língua, muitos profetizam, muitos falam a palavra de Deus, mas todos querem dar santidade. E como é difícil! Nós queremos fazer as coisas certas e erramos, queremos fazer a coisa santa e enfiamos os pés na mão. É verdade ou não é? Como é difícil ser santo! E a Bíblia diz: ser santo como eu sou santo. Nós temos que ser imagem, semelhança de Jesus Cristo. Amém, igreja? E outra coisa, eu vou te falar por que isso acontece. É o terceiro desafio do cristão. É por causa do seu ego. Você descobriu hoje isso. É o seu ego que te leva a você pecar. É o seu ego que te faz você viver coisas pecaminosas. É tão terrível isso que eu quero falar para você o seguinte: você cristão que confessou Jesus, é cheio de Espírito Santo e peca, você não pode pregar o Evangelho? Claro que pode. Entretanto, você vai ser provado pela tua obra. Se você continuar pecando, errando, contaminando, você vai ser julgado por isso. Alguns vão ser salvos porque está sendo usado como pedra ou como mula. É óbvio isso. Amém? Mas eu quero falar para você que existe como se livrar disso. E o segredo está bem no centro da tua vida, que é o seu ego. Amém, igreja? E o que é ego? Ego é a personalidade de uma pessoa. Ego é isso, é o centro de vida da pessoa.
O ego é o centro, é aquilo que conduz ela, né? Ego é o que determina a vivência, os atos do indivíduo. O que você faz, como você vive, é o seu ego. É por isso que a dificuldade do cristão não sabe muito bem isso. E o cristão peca por causa disso. O cristão vive em miséria, em crise, em desespero com Deus, porque não entende isso. E Deus vai desconstruir esse ego na tua vida hoje em nome de Jesus. Você vai entender o que é isso. E a palavra de Deus vai entrar hoje, restaurando a tua vida de dentro para fora, para a honra e glória de nosso Jesus Cristo. Amém, igreja? Então saiba que ego é a sua personalidade. Grave isso. Ego é a personalidade da pessoa, aquilo que ela é. E aquilo que determina a vivência e os atos do indivíduo. Todos os seus atos que você faz é o seu ego. Amém, igreja? Grave isso no seu coração. Amém? E se livrar do seu ego é buscar viver o que? A plenitude do Espírito Santo. Nós não vivemos a plenitude, não vivemos a santidade, não vivemos a glória de Deus, porque o nosso ego muitas vezes não permite. O nosso ego tropeceia, ele é terrível. Muitas vezes nós estamos fazendo uma coisa certa da maneira errada. Estamos querendo fazer o certo da maneira errada porque o nosso ego, ele é horrível. O nosso ego nos leva a lugares que nós não deveríamos estar. Ele faz pensar que nós somos algo que nós não somos de fato. O nosso ego é algo assim terrível. E eu quero falar para você, igreja, vai colocando o seu ego na presença de Deus, porque Deus necessita te libertar, porque Ele te libertou. Mas você precisa entender alguma coisa, porque a Bíblia diz que o reino ganha o quê? A força. Nós estudamos de manhã falando que precisa de uma atitude sua. Deus já fez tudo pela tua vida, mas Ele necessita de uma atitude de marchar, de desejar ser uma nova criatura, ser cheio do Espírito Santo. Deseje ser, porque você vai ser, porque Deus já determinou isso na tua vida. Glória a Deus, igreja. O que impede muitas vezes é o seu ego, amém? E sem o seu ego ser alinhado na tua vida, você não consegue, presta atenção, sem o seu ego ser alinhado à tua vida, glória a Deus, você não consegue dar fruto digno de arrependimento. João Batista falava isso, porque o ego dele era de adorar a Deus. Ele buscava somente as coisas santas, ele abominava as coisas profanas. Amém, igreja? Por isso Jesus falou o seguinte: eis um homem que é maior, o maior nascido de mulher aqui é João Batista. Amém, igreja? Por isso foi um grande homem, porque o ego dele foi totalmente transformado pela verdade e pela palavra de Deus. Ele era aquilo que Deus gostaria e sempre sonhou que ele fosse. Por isso ele conseguiu viver aquilo que ele viveu. E olha só o que diz a palavra de Deus em Mateus 15, versículo 14: deixai-os, são cegos, guiai cegos. Se um cego guiar o outro cego, cairão ambos no barranco. Isso que o ego faz na sua vida. O ego faz a gente pensar que nós somos algo que nós não somos, faz a gente viver algo que nós não devemos viver. E nós somos cegos, guiando outros cegos. Então ambos vão onde? Para o abismo, ambos vão para o barranco. Então entenda a necessidade, entenda a importância de nós termos nosso ego corrigido. Você pode não ser um pastor, você pode não ser um pregador, você não pode ser um evangelista, mas para você que é um pai de família, você é mãe de família, você é amigo, você é um empresário, e você testemunha que Jesus é Salvador na tua vida. Então deixe o Espírito Santo transformar a tua vida de dentro para fora, a partir de hoje, definitivamente. Glória a Deus, igreja. Em Mateus 16, versículo 24 a 27, nós lemos o seguinte: olha o que Jesus disse, em cima do texto que acabamos de ler. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém vier após mim, negue-se a quê? A si mesmo. O que Jesus está falando? Deixe Jesus, a sua verdade, te libertar do seu ego. Olha aqui, vou repetir de novo. Então disse Jesus a seu discípulo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O negar a si mesmo é largar só o que te conduz, o que te guia, a tua vontade, as tuas veredas, o seu pensamento, tudo aquilo que você caminhou e para onde Ele te levou até hoje. Largue isso, deixa Jesus ser o seu guia, deixa Jesus ser lâmpada aos seus pés, deixa Jesus ser a sua verdade, deixa Deus Jesus conduzir os seus pensamentos. Negar a si mesmo é negar seu ego, é negar onde a sua pessoa te leva. Repara, porque se você não fizer isso, você vai fazer o quê? Você um tempo vai ser avivado da igreja e depois vai estar na mesma crise, no mesmo sentimento, no mesmo ressentimento e na mesma situação, vivendo a mesma coisa, porque você não permitiu que Jesus construísse em você a verdade e negar o quê? A si mesmo. Por isso que é a cruz, o confronto com o ego.
A cruz precisa confrontar o seu ego. A verdade da cruz tem que sobrepor o seu ego. A verdade da cruz tem que sobrepor quem você pensa os seus planos, os seus planejamentos, a maneira que você lidou as coisas a vida inteira. Tem pessoas que façam Jesus agora, dizima, oferta, mas lida com o financeiro do mesmo jeito, vai estar sempre no buraco. Lida com os relacionamentos do mesmo jeito, vai estar sempre no buraco. Lida com as questões da vida, com o sentimento, vai estar sempre no buraco, porque não permitiu que a cruz tomasse o lugar de você mesmo, e você não se negou. Amém, igreja? Eu quero falar para você que Deus vai fazer uma ponte entre o céu e a terra para você, porque a Bíblia diz: aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Amém, igreja? Então você vai ligar a verdade de Deus, a palavra que liberta, a palavra que cura, e você vai receber a restauração do seu ego. Deus irá entrar com semente incorruptível na tua vida. Amém, igreja? Mas ele não continua falando o seguinte aqui, ó: tome a tua cruz. A Bíblia diz o seguinte: tome a tua cruz, resolva as questões dentro da sua vida. Algumas coisas vai ter que seguir, algumas coisas vai ter que estar contigo. Entenda, tomar a tua cruz você tem que ter a plena sabedoria, conhecimento. É uma verdade que algumas coisas vão estar contigo daqui até o final da tua vida. Não adianta você sair do Brasil e morar na China. Alguns problemas irão seguir a tua vida, seja problemas conjugais, familiares, seja uma doença, seja uma opressão, seja o que for. Existe uma cruz determinada na vida de cada ser humano, e essa cruz foi determinada para que o seu ego seja reconstruído, para que a vontade de Deus venha entrar na sua vida. Amém, igreja? Então não tem mais saber, vou me separar, não tem mais eu vou abandonar, não tem mais eu sou um falido. Não existe isso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, mas não de maneira passiva. Sim, é ser ativo no Senhor, é deixar Deus construir a sua verdade, construir a sua direção, dar os seus planos e as suas estratégias para a tua vida. Deus, eu não admito pregar a palavra repetida. Aquele povo vai ser abençoado hoje, em nome de Jesus. Eu fui no céu buscar a sua vitória e a minha vitória, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então não fique passivo em relação às suas falências, porque se fica passivo, vai ser a cruz que você vai morrer. E Jesus fala o seguinte: mas pai, você prometeu vitória, eu não tive. Sim, você não permitiu que a cruz entrasse na sua vida. Você não permitiu que a cruz reconstruísse a sua verdade. A cruz não restaura o seu caráter, o seu pensamento, o seu olhar, o seu planejamento, a sua administração e a sua vontade. Eu tentei tudo. Eu enviei profetas, eu te acordei de madrugada, eu coloquei conflitos na tua vida para ver se você despertava, mas você não quis despertar. Mas o anjo do Senhor vai despertar a tua vida hoje em nome de Jesus. Esse ego vai ser anulado, esse ego vai ser amarrado, esse ego vai ser reconstruído com a boa, perfeita e agradável vontade de Jesus. Amém, igreja? Como que o ego é formado? Muito é formado com o seu ser, do que você são paradigmas, verdade de pais, mãe. Olha pessoas que vivem, pai na droga, filhos na droga e neto na droga. Dá um mal de você. Filhos na bebedeira, é a mesma coisa. Pai falido, tudo a mesma coisa. Está errado. Separação de lá para cá. Desconstrua essa cruz na sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo e deixa Deus reconstruir essa verdade na tua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? E ele continua falando o seguinte: primeiro negue-se a si mesmo, depois tome a sua cruz, e depois do que? Siga-me. Aqui está o grande problema. Siga-me. Nós não confiamos em Jesus. Nós não temos fé para crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais que pensamos e imaginamos. Nós não acreditamos que Deus renova a nossa força. Nós não queremos que Deus dê estratégia. Nós não temos fé para isso. É por isso que o nosso ego está arrebentado. É por isso que a velha criatura volta a tomar forma. É por isso que os velhos sonhos voltam a se materializar na sua vida, porque nós temos fé de Deus construir a sua verdade em nossa vida. Amém, igreja? Você é liberto, você é curado, você é sarado. Confia em Jesus, porque Ele é contigo aonde você estiver. Ele é contigo. Seja dormindo, seja acordado, seja no avião, seja em outro estado, o Senhor é contigo aonde você estiver. Amém, igreja? Mas olha só, não adianta crer. Nós precisamos saber que precisamos seguir Jesus, seguir a sua verdade, seguir a sua luz. A palavra de Deus é lâmpada aos meus pés e aos seus pés. É uma verdade insubstituível. Qualquer verdade dessa terra pode substituir por outra. Eu posso construir uma verdade na vida de vocês e outros podem desconstruí-la, mas a verdade de Jesus nunca
pode e deve ser mudada e alterada. Por isso Jesus fala o seguinte: pode passar o tempo que for, vento, tempestade, mas a minha palavra o quê? Permanecerá. E Ele julga, e Ele vela pela sua palavra. Amém, igreja? Olha só, por exemplo, nós padecemos em confiar em Jesus, assim como Pedro padeceu. Não é verdade? Pedro viu Jesus: Jesus, se é tu, me fazes andar por sobre as águas. Me faz, Jesus, estou aqui, eu quero andar sobre as águas. Então venha, Pedrão, a tua fé vai fazer você andar sobre as águas. E Pedrão foi, mas Pedrão olhou para o ego dele, olhou para a vontade dele, olhou para o medo dele, e ele afundou. O ego do Pedro levava ele à ruína, o ego de Pedro levava ele à bancarrota, o ego de Pedro levava ele para a falência. Ele não podia tudo naquele que fortalecia, ele podia tudo naquele que eram os planos deles, a boa e perfeita vontade de Pedrão. E muitas vezes quando o ego não sabe que faz isso, ele constrói verdades, ele constrói mentiras, e você vai ser um mentiroso, você vai ser um ladrão, você será um prostituto, você vai estar negando a fé e não vai estar percebendo. Então eu quero falar para você o seguinte: deixa a cruz reconstruir o seu ego em nome de Jesus, porque assim como Pedro afundou, você também afundou. Deus tem permitido que você se afunde. Para quê? Para que o seu ego, o seu interior, aquilo que te conduz, seja conduzido pelo Espírito Santo, seja reconstruído pela verdade de Jesus. Amém, igreja? E isto é viver a verdade. Isso é o que? Siga-me. Siga-me é isso. E Deus continua falando: pois o que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Olha aí. Se o seu ego continua o mesmo, você vai querer salvar as coisas e vai perder. Quanto mais você segurar assim, igreja, mais você vai perder. Quanto mais segurar assim, mais Deus vai te dar. É loucura para o mundo, o evangelho, mas é isso. Quanto mais seu ego abraçar as coisas, mais você vai perder. Agora, quanto mais você segurar as coisas assim, mais você vai ter. Mais amor, mais paixão, mais alegria, mais sonhos, mais revelação, mais esperança, mais vontade e mais verdade de Deus. Então nós precisamos reconstruir o seu ego. A Bíblia diz o quê? Que nós não temos de nada. Do pó nós viemos, do pó o quê? Voltaremos. Saibam disso. Então permita que Deus reconstrua a sua vida hoje, a sua maneira de andar, de pensar hoje, em nome de Jesus. Por favor, igreja, por favor. Por que eu estou falando isso, por favor? Porque a Bíblia diz que nós temos que ter atitude. É atitude. Se não for isso, nós seremos o quê? Bonecos, fantoche. E a Bíblia não dá margem para isso. Deus não faz a gente de boneco, Deus não faz a gente de fantoche, não. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, a vida e a morte. Mas Ele reafirma: escolha a vida e tenha seu ego, o seu centro, a sua vontade reconstruído com a minha boa, perfeita e agradável vontade. Amém, igreja? É o que Deus fala para nós. E Ele fala: pois o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida por minha causa, o que? Achá-la-á. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ei, tudo que vocês fizerem será retribuído, seja o bem e seja o mal. O julgamento vai ser por isso. Você não entender daqui a pouco, não vou entrar nisso agora não. Lá para baixo eu vou falar sobre isso. Amém, igreja? E o que Jesus fez com esse ensinamento? Jesus passou o tempo inteiro ensinando os discípulos, mostrando para os discípulos que eles precisavam viver a verdade. Uma verdade para libertar o seu coração, uma liberdade para mudar a vida dele, uma verdade para mudar o eu deles. Essa foi o seguinte: ei, mude aqui dentro. Vocês já estão 2 anos, 3 anos, 15 anos, 20 anos comigo, mas negue-se a mesmos. Pegue a sua cruz e siga-me definitivamente, porque um dia não estarei aqui na terra. Então Ele está lá nos protegendo com seus anjos, com o seu Santo Espírito, mas Ele nos deu o livre-arbítrio para a gente caminhar e tomar nossas decisões. Amém, igreja? Então permita agora, vai com o Espírito Santo para Ele reconstruir algumas verdades na tua vida, a maneira de pensar, de você agir, aonde você tem falido, aonde você tem tido dificuldades, problemas. Peça para Deus reconstruir o seu pensamento em nome de Jesus. Amém, igreja? Em Mateus 15, 14 diz de novo: deixa-os, são cegos, guias de cego. Se um cego guiar o outro, cairão ambos aonde? No buraco. Amém, igreja? É isso que Deus não quer. Deus não quer cego guiando o outro. Não quer pai de família cego, não quer mãe de família cego, não quer bispo, não quer pastores, não quer empresários. Deus não quer. Deus quer pessoas que estejam a lâmpada com os seus olhos ativos,
iluminando seu caminho, tendo a maneira certa de agir, a maneira certa de conversar, mas nós precisamos ser construídos aqui dentro. E era isso que Jesus estava ensinando, a verdade da cruz, sabe? E agora por quê? A pergunta é, por que Deus veio com esse texto na Bíblia? Por que Deus falou isso para os discípulos? Eu vou mostrar para você por que Deus fez isso. Olha o que diz o versículo um pouco para cima, Mateus 21, 23. Porque Pedro, o Pedrão novamente, o cheio do seu ego, o cheio de vontade, o cheio de sabedoria, o poderoso, a voz trovão, ele teve mais um plano miraculoso. O seu ego falou mais forte, a sua vontade quer determinar a vontade de Jesus. E por isso que Jesus ensinou que a cruz tem que ser confrontada com o ego. A cruz tem que ser sobreposta em seu ego. Olha o que diz a Bíblia em Mateus 16, do versículo 21 ao 23. Desde então, Mateus 16, versículo 21 a 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedrão, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O nosso ego faz isso. O nosso ego faz a gente enxergar as coisas do homem. O nosso ego faz a gente enxergar as coisas que nós, material, as coisas palpáveis, aquilo que nós... Porque Deus é sobrenatural, igreja. Deus quer fazer milagre, Deus quer te surpreender. Essa palavra de hoje, Deus me surpreendeu, porque Ele é um Deus maravilhoso. Amém, igreja? Deus também quer surpreender, mas o ego do homem não, quer naquilo que ele pode segurar, naquilo que ele acha certo. Não, Deus, você não pode morrer não, tem que ficar aqui. Isso é maldito. O nosso ego é corrompido, você vai ver daqui a pouco isso. Então o nosso ego nos leva somente às coisas materiais. O nosso ego nos leva ao desejo do nosso coração. O nosso ego, ele breca o poder, a manifestação das coisas sobrenaturais de nossa vida. O nosso ego breca muitas vezes as bênçãos da nossa vida, porque ele só vê o racional, ele só vê o material, ele só vê aquilo que é lógico. E a Bíblia diz que a Bíblia é o quê? É loucura. Então nós temos que aprender a viver o sobrenatural de Deus. O Senhor precisa desconstruir o seu ego hoje, em nome de Jesus. O Senhor precisa reconstruir nossa vida em nome de Jesus, e a palavra dele vai construir isso. O nosso ego traz somente cegueira espiritual. O ser humano é cego espiritualmente com o seu ego, pela sua razão, pela maneira que determinar. Não, eu acho que é assim, então é só assim que eu vou ser. Ah não, minha vida, andar pela fé, vou construir o quê? O meu castelo. Eu vou construir meus planos, porque só assim Deus vai poder materializar. Não é assim. Deus se move no sobrenatural. Você tem um mar na sua frente, Deus fala assim: passa por aqui, mas Deus não vai pegar, não vai. O mar vai se abrir. Senhor, eu perdi o meu machado lá no fundo do mar. Ore, porque ele vai boiar e você vai se surpreender com o meu poder. É isso que Deus faz. Deus quer desconstruir a verdade maldita do ser humano. Deus quer fazer isso, igreja. Amém? Então é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer desconstruir o quê? O nosso ego. Ele quer desconstruir o quê? A nossa verdade. Por isso não vemos cura, porque Satanás sabe: seja feito conforme a sua fé. Tem pessoas que são curadas, claro, sem ter fé, porque Deus quer mostrar o seu poder, quer se aproximar para Ele. Mas outros não, já conhecem Jesus, já vivem com Jesus há anos, há 2 dezenas de anos aí, 20 anos, 30 anos, e não está vendo as coisas mudar, não está vendo os milagres de Deus, porque o seu ego está te aprisionando. Deixa a cruz de Jesus entrar na tua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Olha o que a Bíblia diz sobre Isaías 64:6, sobre o nosso ego. Olha o que acontece: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e a nossa culpa como um vento nos arrebatam. Esse é nosso ego, essa é a nossa verdade. Nós somos como trapos de imundícia. Toda vez nós temos um plano maravilhoso, um plano que é perfeito, agora vai dar certo, não dá certo, dá nada. Por quê? Não foi Deus que construiu. Deus falou assim: filho, deixa de ver o natural e viva o sobrenatural. Para de planejar desse jeito, planeje com meus sonhos, planeje com a minha verdade, busca em oração, busca a revelação, busca na minha palavra e confirme na minha palavra.
Deus, nós precisamos fazer isso, igreja. Mas nós vivemos muito no nós, no eu. Nós vivemos a igreja como uma rotina do culto. Não vivemos um Deus sobrenatural que muda as coisas, que vai mudar a história da tua vida. Deus pode e irá mudar a história da tua vida a hora que a cruz de Jesus estiver dentro de você. Porque vai ser necessário se apanhar, vai ser necessário se viver em crise, porque você está vivendo da sua própria maneira. Chega de viver nos seus padrões. Vive diante dos padrões de Deus, em nome de Jesus. Porque tudo que você fizer, Deus considera como trapo de imundícia. Eu poderia construir a melhor pregação do mundo, mas para Deus seria o quê? Horrível, trapo de imundícia. E eu, Deus, por favor, me dê a sua palavra, me dê a sua verdade. Construa uma ponte genuína, construa algo que liberta, que cura, que salva na sua igreja, Senhor. Faça meu trabalho, faça minha família, faça nos meus filhos, faça nos meus amigos, faça nos meus inimigos. A sua verdade se materializar com poder e glória para a sua honra. Amém, igreja? Isso é viver um ego restaurado. Caso contrário, não. Vamos bater, vamos reclamar, vamos murmurar. O ego faz isso. Ele maldiz, ele maldiz e ele maldiz. E a Bíblia diz que nós temos que render glória ao Senhor. Temos que render louvor ao Senhor. A nossa oração é que a vontade de Deus se materialize. E o que nós fazemos? Nossa oração muitas vezes é maldita contra o nosso ego. Por isso que eu falo que as nossas obras são o quê? Trapo de imundícia. Falamos mal, amaldiçoamos e não bendizemos o nome do Senhor Jesus Cristo e nessa boa, perfeita e agradável vontade. Então você precisa reconstruir aqui dentro. E aqui dentro, é aqui dentro, porque Deus já deu. Tome para a sua vida e deixa Deus construir a tua vida em nome de Jesus. Você não precisa fazer nada. É só falar assim: Senhor, seja a minha ponte entre a terra e o céu, e Ele vai ser em nome de Jesus. É só isso que Ele fala, seu Eric. É só isso que Ele fala. É só isso que fala, Juliano. Se permitam ser a sua ponte entre o céu e a terra, porque aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, e que tudo que é ligado no céu volta como bênção espiritual sobre a tua vida, ainda mais confirmado aonde? Na palavra de Jesus Cristo. Amém, igreja? E olha mais o que fala em João 3, do versículo 3 ao 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A Bíblia diz que o batismo é você sepultar o velho homem, é você sepultar o seu ego, a sua vontade, o seu querer, e você se tornar totalmente submisso à boa, perfeita, agradável, libertadora, próspera vontade de Deus. Mas não, nós descemos o mesmo homem e voltamos homens impuros, pior ainda, porque conheçam-nos a verdade, e a verdade não está nos libertando. Mas Satanás vai tirar do coração em nome de Jesus. Nós nascemos para ser libertos. Nossa casa é liberta. Nossa casa é próspera. Isso é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O Cristo Salvador de toda a humanidade. E olha mais o que ele fala aqui em Colossenses 3,10. E vos vestirdes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ei, a Bíblia manda você buscar lá no Deus? A Bíblia manda você ficar orando? Não, olha o que a Bíblia diz: e vos vestirdes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Se revista com a glória de Deus, seja a glória de Deus, mude o seu pensamento, mude o seu ego, em nome de Jesus. Mude, você pode. Deus já te deu, Ele é seu auxílio. O que você ligar na terra, você ligar no céu. Senhor, eu não me suporto mais. Senhor, eu não quero mais ser um bandido. Eu não quero mais ser negligente. Eu não quero ser mais um fracassado. Eu não quero ser uma pessoa desconectada do mundo. Eu não quero ser um rebelde para minha esposa e meus filhos. Eu não quero desonrar pai e mãe. Senhor, eu não quero. Eu quero viver a sua glória. Então deixa a cruz mudar o teu ego. Deixa Deus mudar a tua estrutura. Deixa Deus mudar, colocar a sua sexualidade firme. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Glória a Deus, igreja. E você é um cristão genuíno. O que é ser cristão? É levar um Cristo na cruz? É levar um crucifixo? É falar que você é pentecostal? Não! Ser cristão é ser a imagem e semelhança do Deus vivo.
Ser cristão é discipular. Ser cristão é permitir milagres. Ser cristão é permitir maravilhas. Ser cristão é ser revestido novo. É ser definitivamente uma nova criatura. Senão você só vai escandalizar. E ai do mundo, se você escandalizar, a Bíblia diz que o mundo será escandalizado. O mundo irá sofrer por causa do mau testemunho cristão. É isso que está acontecendo no mundo. Então vamos mudar essa história. Vamos mudar essa igreja pelo menos. Vamos mudar o bairro de Mourão. Vamos mudar a sua empresa. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Aonde você entrar, fala: o Espírito Santo entra comigo. Vai liberando o caminho e faça cura, faça milagre, faça maravilha. Se eu quero ver demônio, demônio vai embora em nome de Jesus. Acerta o alvo, porque Jesus não vai deixar você falhar. Acerta o alvo na sua administração. Acerta o alvo na sua escolha. Acerta o alvo, porque o Senhor é contigo. E o Senhor nunca falhou e não vai falhar contigo e não vai falhar. Amém. Ele não quer que homem nenhum falhe. Pedrão falhou. Senhor, eu vou contigo até a morte. Ah, Pedrão, você não sabe o que fala, Pedrão. Antes que o galo cantasse, eu vou ficar 3 meses. Seu honesto, seu ego continua ruim, Pedrão. Nós temos que sofrer, nós temos que chorar 3 vezes para o seu ego estar no lugar. E Pedrão chorou mais 3 vezes e o ego dele entrou no lugar. Amém. E Pedrão começou a falar o seguinte, na sua poderosa e potente palavra, na sua revelação, no sangue de Jesus, eu fui transformado. Amém, igreja? O ego de Pedrão foi transformado. Então deixa Deus transformar o seu ego com a cruz, com sangue e com pão e com vinho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Olha que lindo, isso, que maravilhoso. E não para por aí. E o problema do ego, que um ego muito forte, ele não enxerga na perspectiva de Deus. Ele olha somente na perspectiva humana. Ei, não, eu só posso ir ali. Mas filho, vai! Mas Deus só tem combustível para ir até ali. Vai, eu estou mandando ir! Deus vai encher o seu combustível. Deus irá encher seu tanque. Você não tem palavra? Deus irá dar palavra. Você não tem recurso? Deus vai dar seu recurso. Ah, você não tem paz para ir até lá? Deus vai lá dar a devida paz à sua vida. Nós não temos a perspectiva do homem. De Deus, aliás, só temos a perspectiva do homem. Nossa vida. Deus quer quebrar isso, o ego transformado. Nós passamos a enxergar como Deus enxerga. E Deus não enxerga daqui de baixo para cima, não. Deus enxerga de cima para baixo. Ele sabe os caminhos, Ele sabe o desafio, Ele sabe a pedrinha e sabe o tamanho do desfiladeiro que você tem que arremessar. Ele sabe tudo e Ele vai te dar uma estratégia correta. Então deixa seu ego ser reconstruído. Confia em Deus, confia as coisas no Senhor. Confia. No mais Ele o quê? Fará, é promessa dEle. Daí sim eu vou poder cobrar dEle. E se Ele não fizer, Ele vai te falar porque Ele não fez. Mas eu garanto para você que Ele vai fazer, porque Ele vela pela sua palavra. Pelo menos mais um grande milagre você vai ver antes de ser arrebatado. Eu creio nisso. Antes do dia do Senhor chegar na tua vida, se você seguir esses princípios de reconstrução do seu homem, porque a Bíblia fala, Paulo fala que o seu homem interior seja o quê? Fortalecido. Que o seu ego seja o quê? Reconstruído. Que o seu dominador, que a sua maneira de agir, que a sua maneira de pensar vai embora. Porque isso é fraqueza maldita. Agora minha fortaleza construtora vai entrar na minha vida. Agora você não vai querer mais do seu jeito, vai ser do meu jeito. Amém, igreja? Isso é viver a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Olha o que diz para nós Jeremias 13, 23. Essa passagem me mexeu muito no meu coração. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o que? O mal? A Bíblia diz que o ego anda na contramão da vontade de Deus. Se nasceu leopardo, vai morrer leopardo. Se nasceu branco, vai morrer branco. Se nasceu... tudo bem, Michael Jackson mudou um pouquinho a cor ali, mas olha só. Mas eu quero falar para você que é a tua alma. Deus fala, tua alma. Você não consegue mudar a estrutura que Deus te deu. Amém, igreja? Você não pode mudar. Se você nasceu urso, vai nascer urso. É isso que Deus fez. A sua pele é essa. Mas Deus fala o seguinte: você pode ser mudado, você pode ser regenerado se a minha cruz invadir a sua vida. Você pode viver as iniquidades do seu pai. Você pode viver maldições terríveis. Se a cruz de Jesus entra na tua vida, você é liberto na hora. Não precisa de culto de libertação, não precisa, porque Jesus vai te libertar definitivamente. Isso é ter um ego reconstruído. Isso é ter a verdade interior reconstruída. Essa é a palavra de Deus. Você não tem que ficar passando em culto de libertação um atrás do outro, não.
Ó, grandes homens de Deus foram libertos. Pregamos esses dias sobre um demoniado aqui na igreja, que ele era demoniado, todo mundo tinha medo naquela cidade. Bastou Jesus que falou para ele o seguinte: seja liberto, e ele foi totalmente liberto para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vivemos em culto de libertação porque nós não permitimos ser libertos. Continuamos com a mesma mente, com a mesma fortaleza, com o mesmo coração e caminhando no mesmo caminho. Jesus falou o seguinte: conversão, está indo para lá, vai para lá, ou vai para lá, ou vai para lá. Pode ir para lá. Lá é trevas, lá é buraco, lá é miséria, lá é falência, lá é pranto e ranger de dentes. Amém? Conversão. Com Jesus entrar no teu ego, com Jesus entrar e dominar a tua alma, teu corpo e teu espírito, você vai ver que você será totalmente liberto para a honra e glória de Jesus Cristo. E saiba que você já é liberto. Então deixa a cruz entrar, deixa a cruz te marcar. Todos os homens que marcaram essa terra foram marcados primeiro no seu coração. No coração deles tinha uma cruz. Se a gente pudesse fazer uma autópsia espiritual, a gente ia ver uma cruz com sangue indo pelos buracos ali. Amém, igreja? A cruz tem que marcar essa vida. A cruz é sobrenatural. A cruz entra em lugares que você não imagina. Imagina. Eu quero falar você que no mundo tem as aflições. Quanto mais você for fiel, mais aflição você vai ter. Quanto mais você for fiel, mais dificuldades você vai ter. Mas quanto mais dificuldade você tiver, mais próximo do reino do céu você estará. É isso que Deus faz. Deus permite algumas coisas para que a cruz dele venha reconstruir as nossas inverdades, as nossas mentiras, nossos egoísmos, a nossa obstinação. Somos obstinados, seguimos por caminhos malucos, nebulosos, treva pura. Deus quer reconstruir tua vida para a honra e glória dele, e ele já construiu. Amém, igreja? Está na palavra do Senhor Jesus Cristo, foi ele que escreveu, e está na minha Bíblia, na goletas vermelhas ainda. Amém? Isaías 6, 64, 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas injustiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Eu quero falar para você que não existe nada mais tirano nessa terra que o seu ego. O seu ego é tirano, sabe? É tirano. Imagina uma pessoa tirana, imagina uma pessoa má. Mas pastor, quantas pessoas todo mundo faz coisa boa? Claro que faz. Claro que faz coisa boa. Ajuda o pobre, ajuda o mendigo, ajuda lá que está precisando, ajuda. A Bíblia diz que nós fazemos isso, mas quem diz que é isso que Deus quer que a gente faça? Quem diz que é isso que Deus quer que a gente faça? A Bíblia diz que nós precisamos ser restaurados em Cristo Jesus, porque muitas vezes estendemos a mão querendo receber a glória, sendo que a glória é de Deus. Muitas vezes abençoamos vidas para que, me abençoa aqui, me abençoa com recursos, me abençoa com oração. Às vezes nós não oramos com amor, não oramos com compaixão, não se colocamos no lugar do próximo. A natureza do indivíduo é egoísta, então precisamos ter nosso ego restaurado. Por isso que Deus falou que nosso ego nos leva na contramão do Evangelho, o nosso ego nos leva na contramão da salvação, o nosso ego nos leva na contramão de sermos cheios do Espírito Santo e viver a sua glória. O nosso ego não permite sermos submissos. Não sejamos autoridade, não sejamos bons pais, não sejamos bons empresários. Nosso ego nos faz ser muitas vezes mentiroso, negligente, arrogante, prostituto. É isso que a Bíblia fala que nosso ego nos faz. Porque a Bíblia diz que olhou para o coração do homem, Deus, e que nada que viu, não viu nada de bom lá, só viu lixo. Lá está seu ego, entulhando tua vida, entulhando teu caráter, querendo ser mais que Deus, querendo ser mais do que papai e mamãe. Quer ser mais. A Bíblia diz que lá em Provérbios 30, 11, pessoas que crescem, são crianças que crescem, o ego da criança se enche. A Bíblia diz que a boca dele é como uma espada afiada, na boca dele tem morte. É o ego mata as pessoas. O ego quer troféu, o ego quer vitória, o ego não quer ser um tapete vermelho, o ego não quer ser bênção, não quer ser. Ele quer ser bênção às vezes, mas para receber honra e glória para Ele. Isso é maldito. Amém, igreja? O nosso louvor e glória é somente para Deus, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém. Olha o que diz em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Deu glória a Deus, igreja. Se a Bíblia diz, olha aqui: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. Jesus não veio somente
para te libertar da doença. Jesus não veio te libertar da doença da alma, doença física e do mundo espiritual, não. Jesus também veio para libertar a sua vida do seu ego. Jesus veio libertar do seu eu. Jesus veio libertar da sua vontade, muitas vezes egoísta. Ele veio te libertar por completo. A obra de Jesus não é pela metade, ela é 100%, e você pode sair 100% de Jesus hoje, em nome de Jesus. Você pode, a Bíblia diz. Olha o que diz 2 Coríntios 5:7. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez o quê? Novo. Pastor, me batizei, aceitei Jesus, sou obreiro, sou baterista, sou baixista, sou cantor, dou a escola dominical, dou oferta, dízimo. Mas Jesus, por que meu passado ficou para trás? Porque a sua libertação é contínua, ela acontece no dia, é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é no sábado, é no novo, em qualquer momento. Tudo se fez novo todos os dias, depende da sua escolha. Todo dia vai vir a tentação, e você vai ter que falar, ou você escolhe o bem, ou escolhe o mal. Se escolher o mal, é caminho torto. Escolher o bem, é caminho de vida. É uma alma sendo renovada, é uma alma sendo restaurada, é uma alma vivendo a vontade de Deus, é uma alma querendo o valor de Deus, o desejo de Deus, os sonhos e o projeto de Deus. Amém? Que é isso que Deus fala, que tudo se fez novo, e já se fez, porque agora você tem novas escolhas. Você não precisa seguir por esse caminho, você tem o caminho santo de Deus. Se Satanás manda vir no seu caminho, manda ele embora por 7, porque você vai voltar para lá em nome de Jesus. É de escolha nova, atitude nova. Amém, igreja? E isso é ter um ego renovado, é uma estrutura renovada. Só Jesus a verdade, é só nele que o homem pode se transformar. O homem pode buscar em livros de autoajuda, o homem pode buscar em macumbaria, o homem pode buscar em feitiçaria, o homem pode buscar em revelação, em profecia, mas é só Jesus que muda o seu caráter. É só Jesus que muda a tua vida. É só Jesus que tem o poder de fazer o profano se tornar santo. Pastor, isso é heresia. É bem claro que não é heresia, é verdade. Porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundará a graça, o poder, a maravilha e a misericórdia de Deus. Ele muda o lobo em cordeiro manso, ele muda a língua, ele muda o sentido, ele muda o desejo, ele muda o planejamento, ele muda quem você é. Deus, cada vez que eu subo no púlpito, ele me muda. Converse comigo fora do púlpito, vê se eu converso assim, vê se eu consigo ligar as coisas. Eu não consigo, isso é Espírito Santo puro, porque é Ele que faz, Ele que age. Amém, igreja? Eu muitas vezes não consigo fazer isso, é Deus que faz. E a mesma coisa para você, Senhor, a minha vida é o púlpito, então me faça ser a sua palavra, me faça ser seu espelho, me faça ser a sua verdade, me renova a cada dia, me renova, Senhor, e Ele irá te renovar para a honra e glória dEle, porque Ele quer isso. Amém? Ele quer, Ele anseia por isso. Então seja Jesus onde você estiver, na moto, no carro, no ônibus, no banheiro, aonde você estiver, viajando, seus planos, seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, levando uma cruz, não aqui fora, mas aqui dentro. Uma cruz que entenda tudo que você passou e viveu. Não seja mais o mesmo, seja o novo. A Bíblia diz, revista do novo, seja o novo, em nome de Jesus, seja. Deus já falou, seja. Você não precisa de oração, entenda. Basta você determinar, agora eu sou nova criatura. É só isso que Deus quer. Fale, eu sou nova criatura. E o inimigo vai te tentar, e você vai ter escolha diária, para que tudo se faça novo diariamente na tua vida. Amém, igreja? Olha o que Deus fala em 1 Coríntios 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo. Presta atenção, por favor, igreja, esse versículo, e quem puder, anote na sua Bíblia, ele é muito importante. 1 Coríntios, versículo 4, 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o quê? O louvor. O que nós estamos falando? O seguinte: Deus
vai olhar a intenção do seu coração, e a intenção do coração tem que louvar, adorar, ver a glória, a majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu te falei, você pode doar o que for, pode dar carro o que for, pode dar casa o que for, pode ser misericórdia o que for, mas se não for do fundo do teu coração, Deus vai falar que isso é tráfico de imundícia, porque você fez pelo próprio interesse, porque Deus julga segundo a intenção do coração. Muitos chegaram no céu e falaram: Senhor, no seu nome expulsei demônios, fiz maravilha. Ó Senhor, fui bem-aventurado, eu dei emprego para milhares de gente, e você foi um suga-suga, você foi um maldito, você foi um abominável. Deus estava louco para jogar um raio na tua cabeça, só não jogou por causa de Jesus Cristo, que te ama, e falou o seguinte: Senhor, existe aqui, olha aqui, ó, está furado, meu sangue foi derramado pelaquela vida, então tenha misericórdia, e Deus sempre terá misericórdia da tua vida. Mas escolha o caminho de reconstrução, escolha o caminho de vida, escolha o caminho bendito, escolha o caminho de reconstrução, escolha o caminho de paz, escolha o caminho de benignidade, escolha o caminho do domínio próprio, escolha o caminho de ser próspero. Risque a cédula de falência na tua vida que Satanás colocou no teu coração. Risque, porque você não vai ser falido no seu casamento, nos seus sonhos, nos seus projetos. Você vai ser mais que vitorioso, porque Deus determinou isso para você. Amém, igreja? Deus irá reconstruir a sua vontade, Deus irá reconstruir o seu desejo, Deus quer reconstruir o seu ego que guia a tua vida, o seu ego que guia o seu planejamento. Deus veio para isso, reconstruir. Então, negue-se a si mesmo, escolha Jesus, pegue sua cruz e siga-o. Você vai ter uma vida reconstruída para a honra e glória do Cordeiro Santo. Amém, igreja? E olha o que diz aqui, Filipenses 4, versículo 8 e 9. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha que sério! Olha que sério, vou repetir de novo, por favor. Olha que a Bíblia diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e viste de mim, isso fazei, e o Deus da paz será o quê? Convosco. Reflita a sua atitude. Será que está fazendo é motivação do seu ego, do homem não transformado? Ou você está fazendo e exercendo uma obra de um homem totalmente aonde tudo se fez novo? Pensai. Eu não estou aqui para julgar ninguém, e nem Jesus. Ele veio julgar o mundo, mas Jesus não quer te julgar. Jesus quer te libertar hoje definitivamente. Amém. Como está seu coração perante a igreja? Como está o teu coração em relação à esposa e ao esposo? Como está seu coração em relação aos propósitos e sonhos? Como está? Julgue, julgue, julgue e decida que está seguindo o seu caminho ou o caminho de Deus. Satanás foi expulso do céu porque ele seguiu a sua boa, perfeita e agradável própria vontade. Não é assim. Deus tem planos restaurando a tua vida, igreja. Então julgue, coloque à luz a verdade, busque auxílio. Senhor, revela com a tua luz, seu poder, teu fogo, se o caminho que seguir é santo. Amém, igreja? Pergunta do Senhor: restaura o meu ego, restaura a minha vida. Glória a Deus, igreja. Amém. Mateus 16, para concluir, diz o seguinte: ele, porém, concluir não, tem mais 3 versículos, mas para concluir, Mateus 16, 23 diz: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são o quê? Dos homens. Por isso que Deus manda te julgar. Se nós estamos fazendo a nossa própria vontade, nosso querer. Jesus não quis condenar Pedro. Jesus tocou um alerta: Pedro, seja nova criatura, seja renovado, tenha um ego, tenha uma nova identidade. Ego é identidade, e identidade é quem você é como você se move. Ou você é homem carnal, ou você é homem espiritual. Se você for homem carnal,
você é filho das trevas. Se for homem espiritual, você é filho do Papai do céu, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Nissi, Jeová Sará, é o Deus que salva, que cura. Amém? O Evé Shalom, o Deus da sua paz. Então Deus fala o seguinte, que o seu ego vai enxergar as coisas na perspectiva de Deus. O seu coração vai viver as perspectivas de Deus e não mais do homem. Então permita ter um ego restaurado hoje em nome de Jesus. E olha que diz Romanos 5, 16 e 18. Isso é muito sério. E não foi assim o dom como ofensa? Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais o que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, esse é Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de sua vida. Jesus está falando algo simples. Ele te restaura por completo, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele é o Cordeiro vivo, Ele é o Filho amado, Ele é o Filho que Deus abriu o céu assim, esse é o Filho que me comprazo, Ele é o Filho que detém todo o poder, a autoridade e a glória, Ele é o Príncipe da paz, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele, só Ele pode te libertar por completo. É isso que Deus está falando. Adão colocou um monte de meleca na tua vida, estragou aquilo que era para ser perfeito, ele conseguiu. Mas Jesus veio o quê? Reconstruir a tua vida hoje em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já pediu para Jesus transformar seu ego? Difícil, porque não sabíamos disso. Muitos de nós não sabíamos que o nosso ego conduz nossa vida, que o nosso ego olha a perspectiva do mundo e não a perspectiva de Deus. Você já pediu para Deus reconstruir seu ego? Já pediu para Deus, Senhor, não somente dentro da minha vida, mas Senhor, restaura a minha identidade como homem, restaura a minha identidade como ser humano? Você já pediu isso? Se você não pediu, Deus vai dar a oportunidade hoje para você fazer essa oração para Ele, e Ele vai reconstruir a sua identidade. Eu conheço homens que tinham desejos homossexuais e hoje teve a identidade aqui restaurada. Mulheres que tinham desejos homossexuais e tiveram a sua identidade restaurada. Eu conheço homens que eram ladrões, eram prostitutos, eram avarentos e tiveram sua identidade restaurada. Eu conheço homens que eram lixo, era escória da sociedade, e hoje eles pregam poder e maravilhas diante de uma grande multidão, porque Deus reconstruiu o seu ego, a sua identidade, construiu lá dentro. Eu quero para você que só Jesus pode entrar em lugares que você não deixa de entrar também. Eu sei que tem lugar na sua vida que você desconhece. Eu sei que tem lugar na sua vida que você nem imagina que existem domínios do mundo, onde o ego às vezes domina o seu pensamento. Eu sei disso, porque eu sei disso, porque na vida de muita gente o óbvio, muita vez está aqui, ó, o óbvio está aqui, ó, na sua frente, e você não enxerga, porque o seu ego é maior que o poder de Deus na sua vida. A única coisa que pode brecar o poder de Deus é a tua fé, é a sua visão e o seu ego. É só isso que pode brecar o poder de Deus. Sabe por quê? Deus é cavaleiro. Ele fala assim: filho, entra no gozo do amado. E você pode entrar na minha igreja, defensor de você. Ele fala para você hoje: filho, entra no gozo do amado. Receba uma restauração de ego. Receba na minha igreja. Isso é tremendo. Mateus 16, 24 diz: então disse Jesus ao seu discípulo: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e o que? Siga-me. Entregar ego é difícil. Eu estou pregando algo que eu tenho que fazer todo dia, como pastor, como pai de família. Esses dias eu estava conversando com minha família, com os filhos, e fui dar uma notícia abençoada para minha família, para minha casa. Meu filho mais velho ficou chocado, começou a chorar. Ficou chorando. E depois parece que levantou uma barreira. Eu ia até ele: eu não tenho barreira, mas parece que levantou uma barreira. Daí Deus falou o seguinte: filho, ele é apenas uma criança. Vá lá, construa alguma coisa na sua vida.
e ensina o caminho que a criança deve andar, ele jamais se desviará. Eu estou tendo que reconstruir meu ego todos os dias, como pastor, como esposo, como amigo, como filho. E você? Se você tem algo para ser construído, eu quero fazer um convite a você. Vem aqui na frente, entregar o ego para o Senhor, porque Deus vai reconstruir a vida no Jesus hoje. Deus deseja reconstruir os seus maus desejos. Deus deseja reconstruir os seus pensamentos inadequados. Deus deseja reconstruir seu desvio de caráter. Deus deseja reconstruir muitas vezes sua preguiça. Deus quer reconstruir aonde você não tem prosperidade, não tem falência, aonde você não faz a coisa com carinho, com jeito, aonde parece que a sua vida é um rabisco só. Eu quero para você que Deus quer entrar na tua vida e fazer um domínio na tua vida. Deus quer construir você dentro para fora. E a palavra de Deus diz que a verdade do Senhor tem que nos construir é de dentro para fora. E é isso que nós vamos fazer hoje. Ele vai nos reconstruir dentro para fora. Porque é você que está entregando o seu ego para o Senhor. E Deus vai te confrontar com algumas escolhas. Mas a Bíblia diz hoje que o seu passado foi curado, o seu presente com Jesus, o seu futuro está na mão do Papai do céu. E Ele vai te dar toda a capacidade a partir de hoje para você reconstruir sua vida com novas escolhas, com uma nova atitude de ego. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, e entrar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Glória, glória, glória. Eu nasci pra te chamar de Pai. É verdade, é verdade. Andar do seu lado, ser a sua mais semelhança do Pai. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu tenho grandes promessas que frutificamos na terra, de ser próspero, de ser bem-aventurado. Eu sou abençoado para abençoar a vida, as famílias, seus filhos, seus amigos, e de ser submisso à sua boa e à vontade de Deus. Mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm, elas serão aniquiladas, malditas no nome de Jesus. Me chama, todo dia vem as tentações, e nós iremos escolher Deus. Me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia,
vida de Deus. Pai, Pai querido, Pai amado, Pai bendito, Senhor, nos colocamos totalmente submissos à sua pessoa agora, à sua palavra, Senhor, à sua justiça, Pai, e pedindo agora que nosso ego maldito seja destruído agora em Jesus, Pai, e que a sua cruz venha reconstruir a nossa verdade, Pai, que a sua cruz venha reconstruir, Pai, nossos sonhos, os nossos desejos, Pai. Isso eu te peço agora em Jesus, Pai, porque a sua palavra diz, Senhor, que nós somos libertos, e se Jesus nos libertar, verdadeiramente somos livres, Pai, mas tem que ser conforme a nossa fé, Pai, e a nossa fé hoje aprendeu que nós temos um domínio maldito de nós, Pai, e que será reconstruído agora através da cruz genuína de Jesus Cristo, Pai. O nosso caráter será mudado, Senhor, nossos sonhos serão renovados, Pai, o nosso propósito será em Ti, Pai, e que toda vez que vier a tentação, Pai, nós iremos somente concordar somente contigo, Senhor, e o inimigo será destronado em nossa vida, Senhor. Então eu quero abençoar, Pai, no nome de Jesus Cristo, cada um que aqui está, Pai, que a sua reestruturação, Pai, venha em cada alma, cada sentimento, nos seus desejos carnais, Pai, nas suas virtudes, Pai, invada a vida de cada um que está, Pai, em nome de Jesus, e declara que cada um está, Pai, irá repetir a sua imagem e semelhança para a sua honra e glória, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aqueles que recebem essa libertação, dê um brado de vitória ao Senhor Salvador. Eu sou o Deus, eu sou o Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu sou Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Pai, eu quero somente agradecer, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque você tem feito o imperfeito. Pregar uma palavra perfeita, Deus. Obrigado, Senhor, porque isso revela a sua misericórdia, Pai. Revela, Pai, que nós aqui nessa igreja somos todos homens perfeitos. Mas através da cruz de Jesus Cristo podemos se tornar a sua imagem semelhante. Muito obrigado por o seu valor que o Senhor construiu em nossa vida hoje. Obrigado pelas suas virtudes invadindo o seu caráter, os seus sonhos, os seus relacionamentos, nossos sentimentos. Obrigado pelas suas virtudes hoje inundar a nossa vida, Pai. Obrigado que a sua virtude curou pessoas aqui hoje, Pai, de males da carne. A sua virtude curou pessoas que estavam enfermas aqui, Pai. A sua virtude curou pessoas que estavam, que o Senhor que tem clamado por outras pessoas. A sua virtude libertou almas, vidas, família hoje, Pai. A sua virtude foi tremenda na nossa vida hoje. A sua virtude resplandeceu o seu poder na nossa vida hoje, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque um dia nós andávamos em trevas e hoje andamos em luz. Isso é fruto da sua virtude, Pai. Continue invadindo nossa vida, nossa casa, Senhor. Continue, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, continue completando essa palavra durante a semana, Senhor. Que nós possamos entender que existe uma dificuldade muito grande do ser humano de lutar contra o pecado. Que existe uma dificuldade muito grande de sermos cheios do Espírito Santo e viver em santidade. Mas isso facilmente pode ser reconstruído se nós deixarmos que a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo invada a nossa vida, Senhor. Então nos ajuda e nos fortaleça, Pai. Sermos a sua imagem, sermos a sua semelhança aqui na terra, em nome de Jesus. E declaramos sim hoje, Pai, que essa palavra já se faz verdade na nossa vida. E hoje somos definitivamente, vou repetir, que hoje nós somos definitivamente a sua imagem e semelhança, e o nosso olhar será diante a sua perspectiva e não mais a perspectiva do homem carnal, caído, adâmico, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui, Pai. Eu peço sim, Senhor, completa essa palavra no coração de cada um que está, a direção do Espírito, Pai, e que cada um que aqui está hoje, Pai, venha continuar sendo um canal abençoador para que o seu reino venha prosperar do jeito que o Senhor quer e do jeito que o Senhor deseja, em nome de Jesus.